Então, por mais absurdo que pareça, eu acho que antes da gente continuar com os próximos episódios dessa segunda temporada, seria muito melhor parar um pouquinho e dar uns passinhos pra trás, mais especificamente pro último episódio da primeira temporada, o Freedom Faller. Essa primeira temporada em questão é um tanto diferente da segunda, os episódios não possuem quase nenhuma relação direta um com o outro, tirando alguns elementos pequenininhos aqui e ali, e isso meio que me iludiu fazendo com que eu acreditasse que The Monument Mythos era uma série episódica. Então, sendo um herege sem cérebro que eu sou, eu acabei pulando não só ele como outros dois episódios que eu acreditava não terem tanta importância. Só que quanto mais eu assisti os episódios dessa temporada, que é o foco principal desse vídeo mais recente, para escrever o roteiro desse vídeo aqui, mas eu percebia que eu tava absurdamente enganado. Sério mesmo, justamente esses episódios que eu decidi ignorar são os que mais possuem informações importantes pra gente organizar uma linha do tempo coesa no final disso tudo. Então eu sei que isso foi uma burrice inacreditável. Então, para que eu não cometa mais esse erro no futuro, eu decidi parar de falar dos vídeos na ordem que eles foram lançados, mas relaxa que eu vou explicar isso direito no momento certo. Aviso dado, vamos logo pro que realmente interessa. Freedom Faller, ou Liberdade Caída, é dividido em algumas partes com focos diferentes. A primeira parte, chamada Escultor, começa com a apresentação de alguns trechos retirados de conversas feitas por cartas entre algumas figuras históricas muito interessantes. Thomas Walter, um arquiteto muito conhecido nos Estados Unidos por ter participado da construção de diversos locais históricos da sociedade americana, como a Capela da Cruz da Carolina do Norte, o Tribunal do Condado de Chester, e a arquitetura mais famosa da sua carreira profissional, boa parte da estrutura do Capitólio americano. Montgomery Meigs, um engenheiro civil bastante famoso na época da Guerra Civil Americana, por ter criado um sistema de logística capaz de manter um número excessivo de soldados com poucos suprimentos. Thomas Crawford, um outro escultor americano que também contribuiu com algumas estruturas históricas americanas. E por último, Alfonso Zafino, não exatamente uma figura histórica, mas que é acreditado pela gravação como sendo um investigador italiano. As cartas foram enviadas durante o ano de 1858 e o seu assunto principal, além da construção do Capitólio, é a produção de uma estátua chamada por Walter como Liberdade. Após conversarem e decidirem onde ela ficaria, Meigs entra em contato com Crawford para contratar os seus serviços, o que Crawford parece aceitar facilmente. Sendo assim, Thomas então prepara 3 designs diferentes da estátua, fazendo Meigs escolher a terceira, porém impedindo que o chapéu usado por ela seja alterado no produto final. E isso aqui é um easter egg bastante interessante, mas que eu vou explicar só mais pra frente. Então relaxa aí. 6 semanas após o pedido, Crawford envia uma carta pedindo desculpas pelo atraso na entrega da escultura, já que ele estava encontrando algumas dificuldades com o processo, além de outras coisinhas que a gente vai descobrir mais tarde. Após 3 semanas, Meigs envia uma carta perguntando se a Liberdade já estava a caminho dos Estados Unidos, porém nenhuma resposta do Crawford. Por outro lado, quem envia uma carta de resposta a Meigs é o investigador italiano Alfonso Zafino, declarando que o Sr. Thomas Crawford havia falecido e que a Liberdade estava a caminho dos Estados Unidos no navio Monarca, com previsão de entrega até um mês caso não ocorresse nenhum atraso. Após isso, se inicia a segunda parte, chamada Filha, sendo um diário escrito e ilustrado por Nina Crawford, mas lida por uma estudante italiana de Gibraltar. No primeiro bilhete, escrito no dia 5 de abril, essa garotinha chamada Nina descreve que naquele dia ela havia visto os esboços da Liberdade feitos pelo seu pai. Ela havia achado aquilo lindo e muito parecida com a sua mãe. Por causa disso, ela queria ter uma estátua também. Seu pai aceitou o pedido. No dia 10 de abril, seu pai saiu animado para trabalhar no seu estúdio. Ele sempre sorria quando estava trabalhando. No dia 13 de abril, o pai de Nina ainda não havia voltado para casa. Não era algo extremamente anormal, ele costumava ficar muito tempo trabalhando sem voltar para casa, mas naquele dia em específico, sua mãe estava muito preocupada. Sua mãe foi até o estúdio dele logo após colocar Nina para dormir. No dia 15 de abril, sua mãe chegou em casa e correu diretamente para o quarto. No dia 16 de abril, o inspetor Zafino foi até a casa para fazer algumas perguntas sobre o paradeiro de Crawford, mas sua mãe apenas gritava: ele tem os olhos dele, ela tem os olhos dele. Assustada com toda a situação, Nina então saiu correndo de sua casa. No dia 18 de abril, durante a fuga, ela então se lembrou de ter escutado seu pai falar que quando terminasse o trabalho, colocaria a estátua em um navio chamado Monarca. E por causa disso, Nina decidiu ir até as docas. Lá ela encontrou o navio ancorado. Haviam caixas por todos os lados e de vários tamanhos, onde em cada uma delas era possível encontrar um pedaço diferente da Liberdade. Achando que seria levada até onde seu pai estaria, Nina então decidiu se esconder em uma dessas caixas, e lá dentro ela podia sentir o espírito dele.
No dia 21 de abril, ela estava com fome, não havia comido nada desde quando fugiu de casa. Ela nem sequer podia sair de onde estava escondida, todas as caixas eram amarradas com cordas, porém nem isso foi capaz de conter a criação de Thomas. Um som alto de argila sendo arrastada na madeira chamou a atenção da garotinha, e logo, as cordas que prendiam ela dentro da caixa haviam sido cortadas. A caixa mal havia sido solta quando Nina rapidamente correu para uma das salas do navio, onde encontrou algumas frutas para comer e a liberdade, olhando diretamente para ela com os olhos do seu pai. Dia 24 de abril, Nina tinha medo de sair da caixa, aquela coisa fazia muito barulho. Dia 29 de abril, o navio havia ancorado em algum lugar, dando a oportunidade perfeita para que a liberdade, como se tivesse vida própria, saísse correndo para dentro da floresta carregando Nina com ela. Usando a enorme espada que ela segurava, milhares de árvores foram cortadas no caminho. A coisa correu para uma boa distância, se escondendo em um enorme túnel escondido entre as pedras. Esse túnel seguia até um enorme espaço vazio de uma caverna subterrânea, igualmente colossal. Ali, tomando todo o cuidado, a grande estátua colocou Nina no chão. Aquela coisa não parou de encarar a garotinha nem por um segundo assim que chegaram naquele local, nem quando golpeava as pedras com seu braço de metal para fazer fogo, nem quando amolava o fio de sua espada peculiarmente brilhante, e nem enquanto Nina desenhava toda a situação absurda que havia presenciado. Dessa forma, o diário termina. Concluindo essa narrativa, se dá início à terceira parte do vídeo, O Capitão, com trechos tirados do diário de bordo do capitão do navio Monarca onde Nina estava escondida. Para que esse vídeo não fique absurdamente gigantesco, vou ter que me concentrar nos elementos mais importantes desse diário, porque nesse ponto você já deve ter entendido o ponto principal desse episódio. O capitão começa narrando que havia partido de Livorno com a liberdade dividida em pedaços para facilitar a carga, em uma tripulação de 2 companheiros, um cozinheiro e ele mesmo. Apesar da contagem oficial ser de 5 tripulantes, apenas os 4 humanos são nomeados porque, muito provavelmente, os documentos registram a liberdade como um desses tripulantes. Isso é claro, sem contar a Nina que estava a bordo de forma não oficial. Nos dias posteriores à partida, o capitão registra ter encontrado diversas caixas abertas, além de vários furos presentes no depósito do navio, o que forçou o Monarca a navegar em uma velocidade muito abaixo do esperado. A tripulação inteira estava bastante tensa, pois além da necessidade urgente de reparos, algum dos marujos havia visto um estranho correndo pela cabine. Várias buscas foram feitas lá dentro, mas não encontraram ninguém. No dia 29 de abril, o navio atracou em Gibraltar. Muitos buracos haviam aparecido no casco. Se não fosse essa parada, o navio teria afundado em menos de 3 dias. Foi nesse período em que as caixas da estátua foram abertas para inspeção e descoberto que os pedaços da liberdade já não se encontravam mais ali. Começa então a parte 4, Comissário, sendo um relatório escrito pelo comissário de Gibraltar, chamado H. Morgan, pouco depois do dia 29 de abril. Ele descreve que foram registrados avistamentos de uma força absurda subindo os rochedos próximos à cidade. Em apenas uma noite, essa força transformou o que era uma floresta densa em um campo parcialmente limpo. Alguns civis chegaram até a associar aquela cena a um lenhador gigante. E essa associação meio que marca a presença do humor curioso que o Alex tem, já que a palavra Faller de Giant Faller, traduzido como lenhador gigante, é um trocadilho com a palavra Faller referida a alguma coisa que cai, como por exemplo o próprio título do episódio, Freedom Faller, Liberdade Caída. Pronto pro Alex Kansas, é um gênio mesmo. Voltando à história, diversos oficiais foram enviados ao rochedo para realizarem uma investigação, onde descobriram que o campo formado pela queda das árvores era estranhamente alinhado e que os cortes presentes nos troncos de madeira deixaram um calor contínuo presente na superfície, tamanha havia sido a velocidade dos cortes. Continuando a investigação, no caminho até o topo do rochedo, foi encontrado um enorme buraco que seguia até uma caverna subterrânea extremamente vasta. Demorou cerca de 1 hora até que toda a equipe conseguisse descer até o local com segurança. E olhando diretamente para o centro daquela área, eles tiveram a bizarra visão de uma enorme mulher de gesso com armadura greco-romana. Porém, olhando ao seu redor, eles notaram diversas manchas vermelhas e partes estranhas que depois foram descobertos serem os restos do corpo de um indivíduo com o tamanho de uma criança. Não eram partes de membros ou marcas de um esmagamento mortal. Os restos presentes ali se tratava da pele de alguém, completamente retirada como se fosse uma peça de roupa. O corte havia sido tão perfeito que parte do torso estava completamente esticado, porém extremamente limpo, sem sinal algum de órgãos ou ossos. Muitos dos oficiais não conseguiam nem sequer ficar muito tempo dentro daquela caverna. Assim a estátua foi retirada e o corpo foi levado para o necrotério. Uma segunda investigação foi feita após esse evento, onde foi encontrado um pequeno diário ilustrado e escrito em italiano. Parte 5. O Artesão.
Se trata de uma leitura de uma narração escrita por Philip Reed, um afro-americano responsável pela instalação da estátua no topo do Capitólio americano. No nosso universo onde as árvores especiais não existem, Reed, por ter sido um escravo, não sabia ler nem escrever. No entanto, o fato dele ser descrito aqui com o nome de Reed, ao invés de Reid, e ainda mais ter sido responsável por escrever uma narração como essa, são provas de que esses eventos ocorrem nesse universo maluco onde o James Dean é o presidente. Não confundir com a dimensão de onde a Virgínia foi retirada, onde os eventos são parecidos com os da nossa realidade, porém lá existem as árvores. E aqui não existem. Quer dizer, existem árvores, mas não essas árvores aí. Essa narração é um dos meus elementos favoritos desse episódio, então ao invés de descrever com as minhas palavras, eu vou ler ela aqui pra vocês com a minha dicção de patolino. Chega o navio de madeira com malha justa. O corpo de gesso está ausente. No lugar, uma alta mulher ferida, dormindo na embarcação, vestido um capacete, enrolado em um manto, agarrada a uma espada e um escudo danificado. Escutei uma conversa com o capitão, um conflito violento com a liberdade no porto de Gibraltar. Eles me disseram, dentro dela está o gesso. E eu caminhei, acreditando silenciosamente que a liberdade desejava a libertação tão terrivelmente que ela tentou consegui-la sozinha. Mas, para fora do navio ela foi arrastada. Liberdade, presa. Liberdade, em corrente. Eles me disseram, você deve tirar isso dela. Então enganche, amarre, descasque e puxe. Quando acabou, Liberdade ficou imóvel. Liberdade ficou parada. Eu vi que por baixo estava a mulher de bronze. E eu tive esperança de que talvez agora ela esteja apenas dormindo. E ela irá acordar novamente. Ok, eu sei que boa parte dessa história pode parecer um pouco confusa ou até mesmo contraditória, como por exemplo, o que exatamente é a liberdade? Ela é uma mulher gigante ou uma estátua que criou vida? Se esse é o caso, como é que ela criou vida? Por que ela tem os olhos do Thomas e por que só foi encontrada a pele da Nina? Então, se eu tivesse falado desse episódio antes do lançamento da segunda temporada, eu não poderia responder essas perguntas com total certeza. Mas como pular ele do primeiro vídeo foi totalmente proposital, agora eu posso. Mas primeiro a gente tem que dar uma olhada no quarto episódio da segunda temporada. Eu sei que eu tô mais uma vez pulando um episódio razoavelmente importante, que no caso é o Jean Disaster. Mas relaxa um pouquinho aí. Os episódios não possuem uma história contínua, então meio que não dá pra falar de tudo na ordem de lançamento, porque senão eu vou acabar enchendo a cabeça de vocês com informações que não possuem ligação com o que eu acabei de dizer. Isso cabe pro Air Force Angel, Delaware Double, Canyon Crawl e o Jean Disaster. Eu vou falar deles no momento certo, então relaxa. Starry Sphinx, ou melhor, Esfinge Estrelada, como o próprio nome sugere, se trata de um episódio de um TFMD envolvendo a Esfinge, mais especificamente a Esfinge de Gizé, um dos monumentos históricos mais populares do Egito, além de ser uma das obras de arte mais antigas conhecidas pela humanidade. Não se sabe exatamente quem foi o responsável pela construção dessa estátua, com corpo de leão, porém sua cabeça humana se trata de uma homenagem ao faraó Khefen, que construiu uma das 3 grandes pirâmides, famosonas que todo mundo adora dizer que foram obras dos alienígenas. Isso é, na nossa realidade, porque é claro que em um mundo onde as árvores especiais existem, as coisas seriam um pouquinho diferentes. Como por exemplo, na primeira gravação apresentada no episódio, onde a gente pode ver claramente a Esfinge se movendo pelas areias de Marte. No segundo vídeo, por outro lado, a gente consegue ver a Esfinge entrando em órbita por conta própria. No terceiro e quarto vídeo, a Esfinge chega à nossa atmosfera. Nos vídeos 5 e 6, a Esfinge é atacada por algum equipamento militar, muito provavelmente do governo egípcio.
No vídeo número 7, outro TFMD pousa próximo à esfinge, esse batizado como Falsa Criança. No vídeo 8, os dois TFMDs parecem interagir e, ao tentar imitar a esfinge, a falsa criança então se organiza em uma formação chamada de Stereo Sphinx. Em uma outra gravação no mesmo arquivo, o Stereo Sphinx distrai um grupo de observadores enquanto algo nomeado como Nave-Mãe se afasta. No vídeo número 9, uma entidade chamada de Grandes Pirâmides se ergue. No vídeo número 10, a entidade chamada como Outras Pirâmides também se ergue. Bom, no final a gente tem um diagrama bastante curioso representando como está a situação atual dessa região, e assim a gente vê a esfinge parada no centro do mapa, completamente cercada por centenas de pirâmides. Assim o vídeo acaba, e eu aposto que tu deve estar se sentindo exatamente como eu, completamente perdido. Onde é que eu tô? Eu devo admitir que eu demorei bastante tempo para conseguir encontrar algum significado em tudo isso em associação com os trechos de uma entrevista feita pelo Sr. Leonard Molen. Porém, depois de passar um bom tempo reassistindo e transcrevendo as coisas ditas por ele, eu acabei sendo atingido por um raio de sabedoria que me fez perceber que as informações dadas por ele e os vídeos mostrados pra gente não possuem absolutamente nenhuma relação direta entre si, mas elas são minimamente associadas por alguns aspectos mínimos. Voltando a nossa atenção para a entrevista, no primeiro trecho apresentado, Leonard diz que o governo egípcio foi explicitamente contra a realização de uma escavação organizada pelos Estados Unidos, justamente por ameaçar a confiança que eles tinham em um sistema que funcionava há milhares de anos. Porém, os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos de sempre, ignoraram absolutamente os protestos recebidos. Leonard descreve o seguinte: eles estavam certos, mas na época o presidente e o nosso exército não se importaram. Eles viam a sua solução como um problema que precisava desesperadamente de uma solução melhor, uma solução americana, que no caso era a escavação. Nesse primeiro momento não fica claro o motivo dessa escavação e nem o porquê do governo americano estar insistindo tanto nessa ideia. Porém, em outros momentos do vídeo, mais trechos são apresentados pra gente. Leonard diz que a escavação era uma forma do governo americano implementar algum tipo de medida mais confiável para destruir completamente as pirâmides, que na época foram classificadas como TFMDs pelas Nações Unidas. Como foi dito anteriormente, a escavação começou quase que imediatamente, porém logo nas primeiras semanas os trabalhadores começaram a perceber algumas coisinhas bastante estranhas. As pirâmides estavam parcialmente enterradas na areia, e quanto mais eles tentavam escavar, mais tijolos apareciam. Leonard descreve o seguinte: na época nós nos convencíamos de que as pirâmides eram estruturas finitas, e que seria apenas questão de tempo até que nós alcançássemos o fundo, mas na terceira semana, nós percebemos que estávamos errados o tempo todo. As pirâmides se estendiam para baixo infinitamente. Você pode imaginar nossa relutância em contar para o público que as pirâmides não eram pirâmides. Elas eram torres, torres infinitas, todas as três delas. Torres que contêm uma enorme flora de espécies metafísicas. Quem diria que as pirâmides eram apenas o topo dessas construções? Sim, exatamente. As pirâmides, na verdade, são torres extremamente gigantes, descritas por Leonard como torres infinitas. Isso explica um pouco melhor os vídeos 9 e 10, né não? Mas espera um pouquinho, como um grupo de humanos que viveram há mais de 2500 anos antes de Cristo foi capaz de realizar construções infinitas? Eles eram humanos, não eram? Bom, é claro que eram. Mas a resposta mais simples de como eles conseguiram fazer isso todo mundo já sabe. Aliens. Ou algo parecido. Em outro trecho da entrevista, Leonard nos conta o seguinte: os antigos faraós pessoalmente escolhiam trabalhadores chamados guardiões que dedicariam anos de suas vidas copiando as árvores. Eles eram equipados com as mais finas lâminas feitas com vidro de Gizé e tomavam substâncias inibidoras de fadiga muscular e indução de insônia. Assim eles seriam capazes de golpear as árvores por várias noites seguidas. O objetivo não era derrubar as árvores, é claro. Isso não era possível até 1945. No entanto, a intenção era alterar o foco da árvore de crescimento para reparos internos.
Os antigos egípcios sabiam que não poderiam parar a germinação das árvores, mas, prolongando seu crescimento, os egípcios conseguiriam tempo para construir as torres enormes que conteriam as árvores mais adequadamente. Muito possivelmente a esfinge, nomeada como nave-mãe, seja realmente uma obra alienígena. Porém, as aparições dela nessas gravações podem não ser a primeira vez que ela esteve aqui no nosso planeta. Eu posso estar viajando absurdamente agora, mas por favor me acompanhe. Na esfinge construída na nossa época. Agora, o que eu quero dizer com isso? Ok, vamos com calma. Eu realmente acredito que a esfinge TFMD veio para a Terra durante a época desse povo e de alguma forma conseguiu ensinar eles a realizarem essas construções para conseguir conter uma ameaça razoavelmente maior, as árvores especiais. Foi assim que eles juntaram os conhecimentos que adquiriram ao usar o vidro de Gizé para ferir as árvores e usaram o conhecimento de construção dimensional da espécie da esfinge para construir não uma, nem duas e nem três, mas centenas de torres capazes de conter o crescimento dos organismos interdimensionais. Agora, e os Star Sphinx? O que são essas bolas brilhantes? Bom, ainda tá um pouco cedo para dar essa resposta, mas eu espero que minha maluquice sobre a esfinge e as árvores tenha ficado um tanto claro, porque o Egito tem total importância para essa parte da história. Eu quero dizer, o vidro de Gizé é o mais importante. Nós eventualmente vamos ter informações sobre esse elemento durante o 5º vídeo da série, o Giza Guardian, ou melhor, Guardião de Gizé, um dos principais vídeos da série até o momento e o ponto principal em que eu queria chegar depois de dar todo esse rodeio que começou lá atrás com a história da liberdade. O vídeo nos apresenta mais um dos episódios produzidos pelo Dr. Disturbing com relação a algo chamado Projeto Guardião de Gizé. Ele conta que durante o século XIX, arqueólogos ingleses se depararam com algumas lendas e relatos citando estranhas tempestades de raios ocorridas próximas às pirâmides. Essas tempestades sempre aconteciam no mesmo local e durante a mesma época, sempre acompanhadas da presença de uma constelação tecnicamente rara. Porém, ninguém fora das tribos beduínas relatou ter visto essa constelação ou ao menos ter conhecimento da existência dela. Bom, é claro que nesse momento ele se refere a algo que a gente já viu. Tudo bem que nessa história a gente não tem uma explicação concreta do que é o Star Sphinx, mas é óbvio que esse camaradinha aí foi o responsável por indicar aos povos antigos sobre quando aconteceriam as tempestades, curiosamente causado por ele mesmo, da exata mesma forma que acontece durante a gravação presente no começo do episódio. Continuando a história, os líderes dessa tribo dedicaram todos os esforços possíveis para esconder um mineral raríssimo criado pelo contato dessas tempestades de raios com a areia do deserto, o vidro de Gizé. Por muitos anos, nenhum estrangeiro teve contato com esse vidro, já que todas as vezes em que ele era formado, a população local se reunia e escondia absolutamente todo o mineral produzido. Isso é, até a expedição do egiptólogo inglês Flinders Petrie, em 1890, assim que ele conseguiu descobrir a constelação que indicava o início das tempestades.
Conseguindo prever quando essas tempestades iriam acontecer, o Petrie serviu de grande ajuda para o exército britânico conseguir limitar a área e evitar a aproximação de qualquer invasor. Quando a coleta do mineral começou, Petrie estava ocupado separando algumas peças de vidro para que fossem levadas até o Museu Britânico. E foi quando acidentalmente ele acabou escorregando na superfície lisa da área e caindo exatamente sobre uma elevação laminada do vidro. O peso do seu corpo e o fio quase perfeito da elevação foram os fatores principais para o fato de que essa simples queda decapitou sua cabeça, quase que imediatamente. Então, Petrie morreu? Vários médicos do exército foram enviados para fazer uma inspeção no, entre aspas, cadáver, quando descobriram que o Petrie ainda estava vivo, tecnicamente vivo. Mesmo com essa cabeça desconectada do corpo, o egiptólogo continuava consciente e ainda podia mover sua boca. Tudo bem que ele não conseguia falar nada além de algumas palavras básicas, mas de forma unânime, Flinders Petrie ainda estava vivo. É claro que essa ressurreição milagrosa teria alguma consequência bizarra, mas o resto dessa história infelizmente não é contada nesse episódio, pois o foco logo é mudado para algo mais importante, o material coletado pelo Petrie. A carga com os fragmentos do vidro foi levada até a Inglaterra em 1891, sendo entregue ao museu inglês, que logo reconheceu a entrega como sendo completamente inapta para a exposição. Como os responsáveis pelo transporte do vidro se tratavam de militares completamente ignorantes com relação ao objeto que estavam carregando, grande parte do vidro desembarcou na Inglaterra totalmente quebrado em fragmentos pequenos. Não tendo utilidade para o minério, o museu então decidiu dividir o material com alguns embaixadores americanos, com o objetivo de estabelecer uma relação diplomática entre os dois países. O que os curadores do museu não sabiam é que o presidente americano na época, o Sr. John Rockefeller, tinha uma certa noção dos poderes bizarros que o vidro possuía, e por causa disso sua primeira ação foi confiscar o material para que pudesse encontrar um objetivo útil para ele que não fosse militar. A partir desse ponto, eu vou meio que misturar a minha teoria pessoal com as informações presentes no vídeo, então não estranhem. Tendo o material em mãos, o senhor presidente Rockefeller então decidiu ordenar que fossem feitas enormes lâminas com vidro. Ele queria que essas espadas fossem entregues para um grupo seleto de habilidosos espadachins greco-egípcios, homens estranhamente grandes, mas que dariam bom uso para as poderosas armas que tinham em mãos. Com certeza esses homens gigantes, ou melhor, guardiões do Grand Canyon, são referência à história dos guardiões de Gizé, homens fortes e incansáveis que dedicariam anos das suas vidas para conter uma ameaça fora do controle de simples humanos. Porém, é estranho que a única imagem que existe desses ditos guardiões sejam de estátuas egípcios, não é não? Isso não te lembra alguma coisa? Estátuas gigantes sendo tratadas como humanos gigantes? Muito possivelmente os Guardiões do Grand Canyon e a própria Liberdade possuem uma origem extremamente relacionada. No mesmo episódio, nós temos acesso a um áudio de uma entrevista feita pela senhora Louisa Crawford, esposa de Thomas Crawford e mãe de Nina. No áudio ela nos conta o quanto Thomas odiava a América, e o seu nojo pelo país aumentou mais ainda quando recebeu o pedido de uma nação escravagista para fazer uma estátua chamada Liberdade. Porém, apesar de não querer ajudá-los a criar algo que seria um símbolo hipócrita, Thomas percebeu que ele poderia fazer desse símbolo algo que pudesse dar esperança para as pessoas, e por causa disso ele fez questão de colocar na estátua um chapéu usado por escravos romanos que eram libertos. Lembra que o Mix não gostava do chapéu? Isso é uma referência ao fato de que o Montgomery Mix lutou ao lado do exército confederado durante a Guerra Civil. Sabe como é? Os confederados, os caras que começaram a guerra porque eram contra o fim da escravidão? Então, o Montgomery não era lá um cara muito legal. Por causa disso, Thomas pensou que talvez seria uma boa forma de expor a ignorância dos homens americanos caso ele pudesse colocar a estátua de uma mulher liberta no topo de um dos prédios mais importantes dos Estados Unidos. Apesar de ter sido obrigado a alterar o chapéu usado pela Liberdade para um elmo greco-romano, Thomas se dedicou até o fim ao seu projeto, se esforçando para que a escultura ficasse perfeitamente acabada, e até mesmo indo até o Egito para conseguir material para fazer a espada dela. Sim, é claro que ele foi atrás do vidro de Gizé. Ele até mesmo presenciou o poder do vidro quando cortou a ponta do próprio dedo sem querer, dizendo que não sentiu dor alguma no momento do corte, e que podia até mesmo mover o dedo decepado quando se concentrava o suficiente. E pelo que a Luísa conta nesse relato, ele ficou meio maluco com a descoberta do poder do vidro, chegando ao ponto de cortar a própria mão para conseguir continuar trabalhando na estátua enquanto estava em casa. Bom, eu não preciso nem continuar, tá meio óbvio o motivo de eu ter feito todo esse rodeio até chegar aqui. Esse caminho todo cheio de informações são os elementos principais que servem para explicar o que exatamente é a liberdade. Apesar das descrições, ela não é uma estátua que criou vida do nada e matou seu criador, muito pelo contrário. Thomas aos poucos usou a lâmina de vidro para retirar pedaços do seu próprio corpo para colocar na liberdade. A mesma coisa que ele fez com sua própria filha Nina, quando arrancou sua pele com tanta precisão que parecia apenas uma roupa esticada.
Quando o navio reserva partiu da cidade de Gibraltar, não havia mais uma estátua de gesso, mas sim uma mulher gigante. Talvez essas estátuas tenham ganhado vida justamente por causa do poder do vidro de Gizeh. Homens ou mulheres despedaçados e cortados com precisão, usando o mineral sobrenatural para dar vida a seres incansáveis e com servidão ilimitada ao tão piedoso e bondoso governo americano. Ao menos aparentemente. Os Lincoln Lookers são prova suficiente de que o governo americano não é lá muito confiável. Quer dizer, nenhum governo que usa imigrantes como sacrifício para dar poder a uma entidade dimensional é minimamente confiável. Então não é surpresa saber que existia um projeto que tinha como objetivo nada menos que atrair e extinguir membros da ADA e outras pessoas curiosas. E por sorte, o mesmo jornal responsável por reportar os eventos presentes em Delaware Double acabou vazando o infográfico animado do projeto que eu citei anteriormente. Fofo, né não? O governo literalmente se aproveitou da queda da liberdade para começar um plano de eliminar membros da ADA como uma forma de silenciar qualquer ato contra a decisão absurda de manter os monumentos ainda ativos. E o mais interessante, a Maisie estava envolvida. Quer dizer, é óbvio que ela está envolvida, já que, como vocês devem lembrar, vocês se lembram, né não? A Maisie esteve ajudando o governo em conter os TFMDs desde os anos 70. Porém, é claro que o nome da empresa aparece bem na capa do projeto, mas presta só atenção no trajeto realizado pela Liberdade. Apesar de ser só um mapa ampliado do Grand Canyon, esse caminho se parece bastante com a ilustração da serpente com chifres. Ainda é meio cedo para afirmar qualquer coisa, até porque na última vez que a gente teorizou alguma coisa envolvendo esse projeto, tinha uma cobrona enorme enterrada debaixo dos Estados Unidos. O governo sabia que muitos membros importantes da ADA ficariam extremamente interessados pelo Grand Canyon, principalmente por conta da informação de que muitas das vítimas dos Guardiões estavam sendo mantidas em alguma base escondida na área. E infelizmente, um desses membros importantes e curiosos que morderam a isca perfeitamente era Maya Arnoldson. Bom, eu não sei se tu ainda se lembra desse nome, e eu vou admitir que nem eu mesmo me lembrava exatamente, mas é só a gente dar uma olhadinha nos créditos de gravações e momentos importantes da série, que a gente consegue ver o nomezinho dela algumas vezes. Maya é um dos principais responsáveis por divulgar os podres do governo e as conspirações perturbadoras envolvendo os monumentos, além de ser o elemento principal que move o episódio Canyon Crown. Nesse episódio nos é mostrado um vídeo montagem de diversas fotos tiradas por alguém durante uma visita bastante conveniente até o Grand Canyon. Lá essa pessoa filma um objeto sobrevoando a área, algo que despejou uma substância que fez todo o local cheirar a vinagre. O que curiosamente bate com a substância usada para preservar as cabeças cortadas pelos Guardiões. Essa pessoa desconhecida diz que essa viagem foi feita porque seria uma boa forma do seu pai iniciar uma busca particular por sua irmã desaparecida, uma moça chamada Maya. Porém, com certeza ele não teve muito sucesso. Outra coisa interessante nesse episódio é que aqui a gente tem uma boa visão do que possivelmente seja um dos Guardiões do Grand Canyon durante alguns segundinhos no meio da montagem. Lauren Arnoldson, além de ser a criadora desse vídeo, também aparece em um outro episódio da segunda temporada, o Fallen Father, o Pai Caído. Aqui ela demonstra sentir muita falta do seu pai, que naquele momento também havia desaparecido de forma misteriosa.
O vídeo é bonitinho e até um pouco triste, porém ela também acaba tendo que se esconder de alguma coisa. Alguma coisa que, apesar da garota não saber disso, está extremamente relacionada com o destino do seu pai e da sua tia. Isso, amiguinhos, é uma coroa. Mas eu não vou explicar ainda o que é isso. Mas de forma resumida, cabeça pálida gigante voadora. A gente já viu uma dessa, lembra? Bem no finalzinho do episódio sobre a liberdade, uma coisinha parecida com isso aparece logo após a estátua sumir. Com relação a Maya, não é preciso nem sequer teorizar ou especular. Fica bem claro o que aconteceu com ela nos segundos finais do vídeo do projeto e na gravação dos seus momentos finais no exato mesmo episódio. Divirtam-se. No. No, not now. I'm leaving now. I won't bother you. Um governo que usa um símbolo de liberdade como forma de silenciar um movimento que é contra suas ações genocidas. Um material mágico descoberto por um povo antigo ao ser auxiliado por uma civilização desconhecida. Estátuas vivas a partir da carne arrancada de seres humanos dispostos a cumprir um objetivo. E um campo de seres interdimensionais contido a partir de construções fisicamente infinitas. Ok, agora as coisas começaram a ficar realmente muito interessantes, Sr. Alex Kansas. Bom, eu sei que eu prometi terminar a temporada nesse mesmo vídeo, mas quem diria que eu não iria cumprir, não é mesmo? Eu sinto muito, pessoal, mas não teria como eu fazer um vídeo tão longo assim. Até porque o Soura é um sócio de negócios e não um escravo, além de que as inconveniências da vida real meio que fazem de tudo para que os vídeos mais longos acabem ficando atrasados. Então eu vou ter que deixar os outros episódios para um outro vídeo. Principalmente o Washington Wonderland, o Gene Disaster e o Rockefeller Revelation, que são muito bons e importantes. Apesar do arco da liberdade estar completo, ainda falta um arco muito mais importante que eu nem sequer me aprofundei dessa vez, que é o arco do Sr. Rockefeller. Lembra dele? O carinha que em uma outra dimensão é só um milionário e filantropo dono de escavações de petróleo, mas em outra é o presidente dos Estados Unidos. Então, ele está absolutamente relacionado com o uso das ditas coroas, sabe? Coroas? Não pessoas velhas e nem o objeto na cabeça dos reis. As coroas são justamente as... Peraí, eu disse que ia falar isso em outro episódio, então que seja. Antes da gente terminar, eu queria agradecer aos nossos queridíssimos membros do canal, nossos pombos camaradinhas que estão no nosso coração. Muito obrigado por confiar na gente e apoiar o nosso trabalho. Eu queria agradecer também a galera que assistiu o vídeo até o final e a galera que tá ajudando a gente. E o ano tá acabando, falta só o especial de Natal. O que vai ser o especial de Natal? Eu admito que eu não sei, mas aguardem que vai ser algo bom. Muito obrigado por estarem acompanhando a gente. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.